Olha só, pessoal. Quando a gente fala assim nesse grande tema execução, a gente tem que pensar em dois tipos de execução. Vamos chamar de letra A e B. Quando a gente fala em execução, uma primeira perspectiva desse assunto, que eu estou chamando aqui de letra A, é o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença. Quando eu tenho um título executivo judicial, aqui no caso uma sentença que, por exemplo, condena o réu ao pagamento de uma quantia. Se um réu é condenado a pagar 50 mil reais ao autor, você encerra a fase, o processo de conhecimento, e vai começar uma fase seguinte dentro dos mesmos autos, que é a chamada fase de cumprimento de sentença. Nessa fase de cumprimento de sentença, pessoal, você então vai contar com várias especificidades que não podem ser misturadas, confundidas com aquelas que encontraremos num segundo panorama, numa segunda perspectiva do que a gente chama de execução, que é a execução de títulos executivos extrajudiciais. Uma execução de um cheque, uma execução de uma nota promissória, uma execução de um contrato de honorários advocatícios. Como que a gente faz para receber, vamos pensar sempre nas execuções de pagar, para receber aquilo que está ali numa condenação em sentença, aquilo que está num título executivo extrajudicial, num cheque, numa nota promissória, num contrato. Então vamos fazer essa divisão para deixar bem claro que existe um procedimento muito específico para cada uma delas. Começando letra A, vamos falar um pouco sobre o cumprimento de sentença. Então você vai imaginar aqui comigo, para compreender bem esse tema, numa ação que foi proposta contra um réu, e nessa ação houve uma condenação ao pagamento de uma quantia, e o autor quer receber esse valor. Como que a gente vai proceder ao cumprimento de sentença? Gente, imagine que eu tenho aqui uma decisão transitada em julgado, não cabe recurso mais, e aí eu vou começar esse procedimento por meio de uma simples petição. Então aqui, ó, o credor, ele faz uma simples petição. Quando eu falo simples petição, gente, é porque não precisa de uma petição inicial, sabe? Como aquela que estudamos lá do artigo 319. Eu não preciso de uma petição inicial, uma simples petição. Essa petição, ela será protocolizada, protocolo. Então não tem que distribuir não, tá vendo? Porque eu não tenho um processo novo, gente. Eu tenho apenas aquilo que eu estou chamando de fase de cumprimento de sentença. Então, uma petição que vai ser submetida ao protocolo e, submetida ao protocolo, o devedor ele vai ser intimado para pagar aquela quantia, num prazo de 15 dias. Então vamos fazer aqui, né, a suma desse tema, em que o credor, para receber o que ele tem direito em virtude da sentença, faz uma simples petição. Nessa petição, então, ele informa que tem um crédito a receber e pede, depois do protocolo, a intimação do devedor para pagar em 15 dias. Essa intimação, pessoal, que é na pessoa do advogado. A regra no cumprimento de sentença é intimar o devedor na pessoa do seu advogado pelo órgão oficial. Publica no Diário da Justiça Eletrônica. Intime-se o devedor para pagar a quantia de folhas no prazo de 15 dias. 15 dias úteis, tá? Beleza. Se ele não pagar, porque ele não pode pagar, gente. Se ele pagar, acabou a aula. Né? Então não tem mais nada para falar. Então ele não vai pagar. Ele não pode pagar. Se ele pagar, acabou. Não tem mais nada para falar. Sem pagamento,
Então ele não pode pagar. Advirão algumas consequências previstas na legislação. Lembrando que aqui a gente está nos artigos, eu já devia ter falado isso, desculpa, nos artigos 523 a 526. Se o devedor não pagar a quantia dentro do prazo de 15 dias, advirão algumas consequências. Primeiro, pessoal, uma multa de 10% sobre o valor da execução. Se o devedor não paga dentro do prazo, multa de 10% sobre o que ele deve. Além de uma multa de 10%, você também vai ter aqui um outro acréscimo, que são honorários advocatícios, também de 10% sobre o valor. Multa, honorários advocatícios, ambos de 10%. Olha como é que a lei ela aplica uma pressão psicológica sobre o devedor. Tudo mais. Então, se ele devia aqui, por exemplo, R$32 mil, porque a sentença o condenou a pagar isso, então nós vamos ter, sobre esse valor, 20% de acréscimo. 10% de multa, quem recebe isso é o credor, mais 10% de honorários. Aí quem recebe isso é o advogado do credor. O código ele ainda prevê que, se não for feito esse pagamento, será expedido, então estou escrevendo expedição de mandado de penhora e avaliação, mandado de penhora e avaliação dos bens do devedor. Então, se não pagar, então passa por uma segunda fase, que é a fase de encontrar bens desse devedor, para que esses bens possam ser penhorados e avaliados pelo oficial de justiça. Esse mandado de penhora e avaliação será cumprido pelo oficial de justiça, que então vai ao encontro lá do devedor, vai na casa dele, vai em local onde ele tenha bens penhoráveis. Até tem um capítulo lá na sua apostila que fala sobre penhora. A penhora, pessoal, vejam, que é esse ato de constrição, a gente fala que é um ato de constrição patrimonial. É um ato de constrição patrimonial. Nós vamos, então, aplicar um ônus, um gravame, sobre o bem do devedor, bem esse que passa a responder pela dívida. Então, o bem está penhorado, aí depois dessa penhora, ele pode ser vendido, o credor pode ficar com esse bem para ele, a gente chama isso de adjudicação do bem, esse bem pode ir para leilão. Então, é a penhora como um ato de constrição do patrimônio. Então, nos termos do artigo 523, se o devedor intimado não paga em 15 dias o que deve, ele então terá um acréscimo de multa de 10%, honorário de 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação dos seus bens. Fechou uma primeira parte do raciocínio. Até aqui, a gente está pensando com cabeça de credor. Agora a gente inverte a chave e passa a pensar com cabeça de devedor. O devedor tem defesa nesse procedimento? Tem. Claro que ele pode se defender durante essa fase. Até porque o credor pode, por exemplo, estar cobrando mais do que deve. Como que chama a defesa do devedor nessa fase? A defesa chama impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. O devedor se defende pela impugnação ao cumprimento de sentença. E a gente tem que saber alguns detalhes sobre esse procedimento. Como que funciona a impugnação ao cumprimento de sentença? Veja, primeiro, quantos dias o devedor tem para apresentá-la? 15 dias. A defesa do devedor tem que ser apresentada em 15 dias. Aí é que tá, não adianta nada falar que são 15 dias se eu não te disser quando começa esse prazo, né? 15 dias de quando?
São 15 dias, pessoal, contados do término do prazo para pagar. Do término do prazo para pagamento. Então, olha só, se eu pudesse fazer aqui um gráficozinho, na cronologia, ó, uma linha do tempo. Imagine, aqui o devedor foi intimado para pagar. Hoje, intimação para pagar. Vou contar 15 dias para ele pagar. Aqui, ó. 15 dias para ele pagar. Aí o prazo para pagar acabou aqui. Acabou hoje o prazo para pagar. A partir de amanhã, ele tem mais 15 dias para impugnar. Então aqui, ó, são tipo 15 mais 15, concorda? Então o devedor, quando ele é condenado, se você um dia for condenado por sentença a pagar quantia a alguém, você vai ter 15 dias para pagar. Quando acaba o seu prazo para pagar, você tem mais 15 dias para se defender, fazer a chamada impugnação ao cumprimento de sentença. Tem que tomar muito cuidado, porque o que parece simples, e de fato é, daqui a pouco, quando eu falar de execução de título extrajudicial, aí é tudo diferente. E aí eles vão tentar confundir. Só para exemplificar. Na execução, o devedor já não é intimado para pagar, ele é citado. O prazo não é de 15, é de 3. A defesa não chama impugnação, chama embargos. O prazo de 15 dias não é contado do fim do prazo para pagar, então vai ficando esperto, porque na hora que misturar, você pode fazer confusão. E a gente não pode fazer. Então vamos lá. Impugnação ao cumprimento de sentença, 15 dias contados do término do prazo para pagar. Outra informação que você tem que saber sobre essa defesa. Imagine que então eu estou executando essa sentença aqui cobrando R$32 mil. Gente, para apresentar essa defesa, para impugnar, você acha que eu preciso garantir o juízo? O que significa garantir o juízo? É, por exemplo, depositar o valor antes. Será que é necessário ao devedor fazer o depósito dessa quantia antes? Será que é necessário ao devedor oferecer uma casa dele em garantia, um carro em garantia? Não. O que a gente vai anotar? Que a impugnação ao cumprimento de sentença não exige, põe essa expressão, garantia do juízo. Garantia do juízo. O que significa isso? O devedor não precisa oferecer em troca o valor da execução. Então, ele não precisa depositar esse dinheiro para poder discutir. Ele não precisa dar um carro em garantia para poder apresentar a impugnação. Ele não precisa dar um imóvel dele em garantia para poder impugnar o cumprimento de sentença. Isso quer dizer não precisar de garantia do juízo. Entendeu o que é garantia do juízo? Entendeu? Legal. Aí o seu cliente, que é o devedor, vira e pergunta assim: estou entendendo tudo. 15 dias, não preciso dar nada em troca, não preciso colocar a mão no bolso. Você vai apresentar essa defesa para mim sem garantia do juízo. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: quando você apresentar essa defesa, dentro desse prazo aqui, a execução para? Em outras palavras, essa impugnação ao cumprimento de sentença tem o que a gente chama de efeito suspensivo? Ela paralisa a execução? Em regra, não. Então a impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. O que significa, repito, que quando eu vou lá e apresento uma defesa, eu não paraliso o processo. A execução prossegue normalmente contra mim. Meus bens vão ser penhorados, vendidos. Isso, inclusive, com multa, com honorários. Mas tem uma vírgula, porque eu posso conseguir esse efeito. Então nós vamos pôr um salvo. Sem efeito suspensivo, salvo. Se eu provar o preenchimento de 3 requisitos, eu consigo fazer com que o juiz dê uma ordem para a execução parar. Aí a execução fica paralisada. Você tem que saber quais são os 3 requisitos que o devedor tem que comprovar para ele parar a execução. O primeiro é a garantia do juízo. Ué, você acabou de falar que não precisa? Não. Olha só. Garantia do juízo. Tem que garantir o juízo para impugnar?
Não, mas se quiser parar a execução, aí tem que dar uma garantia. Aí você fala, excelência, está aqui o valor depositado, o juízo está garantido, ou seja, eu estou provando, eu estou garantindo que se eu perder eu vou pagar. Aí o juiz fala, então vamos parar essa execução até analisar o que você tem a dizer. Em tese, passou o prazo de 15 dias para pagar, já vem a multa. Então você vai discutir aqui, mas a multa já está incidindo. A multa, os honorários. Claro que se na defesa, ao final você comprovar que não deve nada, aí naturalmente cai a multa, caem os honorários. Mas, passou o prazo de 15 dias, vai impugnar, dentro desse contexto aqui você já tem a incidência da multa e dos honorários. Qual que é o pressuposto para aplicar a multa e os honorários? Não pagar dentro dos 15 dias. Vão poder discutir cálculo aqui? Vão. Eu vou te falar o que você pode discutir aqui, em 1 minuto. Primeiro requisito, garantia do juízo. Segundo requisito, a razoabilidade dos seus argumentos. A razoabilidade dos seus fundamentos de defesa. Como assim? Você vai trazer algumas defesas. Eu vou te dizer já já quais que você pode trazer. Quando você traz as suas defesas, se o juiz entender que elas são razoáveis, ou seja, que há uma boa probabilidade de você ter razão, ou seja, os seus fundamentos de defesa são razoáveis, prováveis, é provável que o juiz concorde com o que você está dizendo, você já está preenchendo o segundo requisito. E além disso, de demonstrar para o juiz que os fundamentos de defesa que você está trazendo são razoáveis, você tem que provar para ele que existe um risco de dano caso a execução prossiga. Você vai virar para ele e falar assim, ô excelência, tem que parar essa execução imediatamente. Se essa execução não parar, eu vou sofrer um prejuízo, tendo em vista... Aí você fala por que você vai sofrer esse prejuízo. É quase natural esse prejuízo, né? Porque se a execução não para, seu patrimônio vai começar a ser atingido imediatamente. É claro, né, gente? Só entre nós aqui, que a execução no Brasil ela é muito infrutífera, na maioria das vezes. Porque o que acontece é que o cara deve, mas se ele não tem como pagar, não adianta nada. Não paga. O cara às vezes já sabe que ele vai dever, ele já passa o patrimônio dele para frente, ele não tem um tostão no bolso. Infelizmente, no nosso país, se você não tem como pagar, para o devedor, felizmente, né? Infelizmente, para o credor, se o devedor não tem patrimônio, você não pode fazer nada. Você não pode executar o sujeito, senão incidindo sobre o seu patrimônio. Só alimentos. Alimentos o cara vai preso. Aí geralmente o dinheiro aparece. Agora a execução assim, ó, é o famoso ganha, mas não leva, né? Mas aqui, ó, o devedor fala assim, excelência, não deixa continuar a execução não, senão meu patrimônio vai ser atingido. Aqui eu estou pressupondo que ele tem patrimônio, ele está com medo da execução. Porque o cara que não tem nada, ele não está nem aí. Ele deixa o pau quebrar porque ele sabe que não vai dar em nada. Então, comprovados esses requisitos, quais sejam, garantia do juízo, defesa bem fundamentada e provando que existe um risco de dano caso a execução prossiga, o devedor pode conseguir o efeito suspensivo. São requisitos cumulativos, tá, gente? Que fique bem claro. É esse, mais esse, mais esse. Não é um ou outro, não. Ótimo. E o que ele pode alegar, hein? Você acha que o devedor aqui pode alegar o que ele quiser? Você acha? Ô, gente, ele está se defendendo de um cumprimento de sentença. Isso é sinal que já houve um processo de conhecimento, não já? Onde ele já teve amplo direito de defesa. Então aqui, nessa fase, ele não pode falar tudo que ele quiser, não. Ele tem algumas defesas que a lei permite que ele deduza. A gente vai passar, então, por essas defesas. Vamos lá? O que ele pode arguir? Então eu vou chamar esse tema aqui de matérias de defesa. Matérias de defesa. Gente, o legislador vira para o devedor e fala assim, eu só vou deixar você discutir o seguinte. Número 1. Primeira coisa que você pode discutir. Falta ou nulidade de citação. Falta ou nulidade de citação
se o processo correu à sua revelia. É bom que isso aqui tem tudo a ver com a nossa matéria. Então vai anotando enquanto eu vou apagar ali. Falta ou nulidade de citação se o processo correu à revelia do devedor. Se o processo correu à revelia do devedor. Aí te explico. Olha só. Gente, imagine que num determinado processo o réu foi citado por edital, sendo que ele mora no mesmo lugar tem 20 anos. Citado por edital, ele não viu o edital. Ele não viu o edital, o processo correu à sua revelia. Esse cara foi condenado a pagar, ele nem sabia desse processo, e o credor começou a execução. Quando o credor começa a execução, ele descobre o processo. Ele falou, eu sou devedor, nem sabia. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar defesa, impugnação ao cumprimento de sentença. Nessa defesa, o que ele vai alegar, pessoal? Ele vai alegar falta de citação? Não, houve citação. Mas ele vai alegar o quê? Nulidade. Ele vai falar, excelência, nesse processo eu não vou pagar nada, porque lá no começo, em 2012, eu fui citado de uma forma nula. Eu fui citado por edital, sendo que eu nunca estive em local incerto, ignorado ou inacessível. Tá vendo? Então a lei foi dizendo, você só pode alegar o que a gente deixa. Você não pode alegar o que você quiser. Você pode alegar, por exemplo, 2, anota aí, excesso de execução. Essa é uma defesa muito comum. 2, excesso de execução. Excesso de execução. Aqui, gente, o credor está cobrando mais do que ele tem direito. O devedor fala assim, excelência, eu não devo 32 mil, não. Essa conta está errada. Eu devo 30.200. Então ele está alegando excesso de execução, mas tem que alegar o excesso de execução do jeitinho que eu falei. Como é que eu falei? Quando ele alega excesso de execução, ele não pode virar e falar assim, ó, o valor está maior do que o devido. Ponto. Ele tem que dizer, o valor está maior do que o devido. E o valor correto é? Ou seja, ele tem que indicar o valor correto. Com indicação do valor correto. Então ele tem que falar, excelência, o valor da execução não é de 32 mil. O valor da execução é de 29.800. Se ele não indicar o valor correto, esse fundamento vai ser liminarmente rejeitado. O juiz nem analisa essa alegação dele. Tá vendo? Que o juiz faz assim, ó. Deixa eu te explicar. O juiz fala assim, condena o réu a pagar 30 mil reais. Aí o juiz fala assim, devidamente atualizado, desde o começo do processo. Aí, essa sentença tem que ser atualizada, colocando juros, correção monetária. E quem que faz esse cálculo? O credor ou o devedor? O credor. Sem participação do devedor. Aí quando o credor começa a execução, ele fala assim, ó, você errou no cálculo. Você superfaturou esse cálculo. Então eu estou alegando o excesso e indicando o valor correto. É por isso, entendeu? Terceira matéria de defesa. 3. Ele pode alegar também ilegitimidade. Ilegitimidade. O que seria isso aqui? Deixa eu explicar. Ilegitimidade é se ele fala assim, só um exemplo. Imagine que num processo havia 3 réus. Havia 3 réus. 2 foram condenados e 1 não. Esse que não foi condenado está sendo executado. O que ele pode alegar como defesa? Ilegitimidade, porque ele não foi condenado. Ele é parte ilegítima na execução. Tá? Se você entendeu aqui, tá ótimo. Ilegitimidade. Eu não sei, eu não devo. Vai entrar aqui também. Não aqui, mas vai estar daqui a pouco. Quer ver? 4. O devedor também pode alegar incompetência. Incompetência absoluta. Como é que chama a outra? Ou relativa, as duas, tá? Aí eu vou te dar um exemplo para você entender essa aqui. Incompetência absoluta ou relativa.
Imagine que a ação tramitou na 4ª Vara Civil de Belo Horizonte. E a execução dessa sentença está correndo na 8ª Civil. Não pode. O juiz que vai executar a sentença tem que ser o mesmo juiz do processo de conhecimento. Se você sai do juiz do processo de conhecimento, via de regra, você está fazendo o cumprimento da sentença perante um juiz incompetente. Tá? Aí, nesse caso, seria uma incompetência. Nesse caso do exemplo que eu dei, seria uma incompetência absoluta. Porque a competência para cumprir a decisão é competência funcional. E funcional é a espécie de competência absoluta. Seria relativa se eu levasse, por exemplo, essa execução para uma outra comarca. Aí seria em razão do território, aí seria uma incompetência relativa. Às vezes não vão entrar nisso, não. Caminhando para o fim, o que mais que ele pode alegar, hein? 5. Ele pode alegar problema na penhora. Lembra que expediu o mandado de penhora? O oficial de justiça foi lá e penhorou um bem dele. Aqui, ó, ele pode alegar penhora incorreta ou avaliação errônea. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Vou explicar. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Penhora incorreta. Olha só esse cuidado. Gente, lembra que expediu o mandado de penhora e avaliação? Aí o oficial de justiça foi lá na casa do sujeito e penhorou alguns bens. Existem, por exemplo, alguns bens que são impenhoráveis. Eu até falo desses bens na apostila. O artigo 833 do CPC, não é só ele. Outras leis também falam disso. Mas o artigo 833 do CPC, ele não deixa penhorar alguns bens do devedor. Você fala, pô, o cara já, né, a execução já não funciona. Você ainda vai e blinda o devedor. A lei proíbe a penhora de certos bens. Por exemplo, bem de família. A casa em que você mora. Né? O único imóvel que você tem, onde você mora com a sua família, você não tem mais nada a não ser sua casa. Não pode penhorar. Tem exceções, tá? Você perde o bem de família em várias situações. Se você for fiador e o seu afiançado não pagar uma dívida, você responde. Dívidas do próprio imóvel, óbvio, né? Você fez um financiamento para comprar o imóvel. Se você não pagar esse financiamento, eles tomam a sua casa. Então é um caso que o bem de família não responde, tá vendo? Outra dívida que você perde o seu bem de família. Se você, por exemplo, ficar comprovado que você comprou aquele imóvel com produto de ato ilícito, você praticou um crime, ganhou dinheiro com aquele crime e comprou. Então tem várias situações de exceção que você perde o bem. Mas em princípio o bem de família não pode ser penhorado. Você não pode ter penhorado verba salarial. O salário do sujeito ele é impenhorável. A menos que ele receba mais do que 50 salários por mês. Se o cara ganha 60 mil por mês, imagina, um grande empresário, um CEO de uma empresa que ganha 80 mil reais por mês. Até 50 salários não pode penhorar. Dali para frente pode. Mas para quem não ganha mais do que 50 salários, né, que são poucos aqui, né, os que não ganham, né, não estou preocupado muito. Não. Quem ganha menos do que 50 salários não tem que preocupar, a não ser que seja devedor de alimentos. Para dívida de alimentos, execução de alimentos não vai estar no edital, não, com certeza. Né? Eu acredito. Mas execução de alimentos, essa é terrível. Aí pode ter prisão, pode penhorar o salário, mas não sendo dívida alimentar, não pode penhorar salário, não pode prender, né? 40 salários em caderneta de poupança. Então, até 40 salários seu numa caderneta de poupança não pode penhorar. A lei fala assim, não, vamos reservar um mínimo para preservar a dignidade do devedor. Então, até 40 mil na poupança não pode mexer. Tem gente que não concorda, né? O cara está devendo e você deixa ele com 40 mil reais. É opção do legislador, gente. Né? Seguro de vida. Pai do cara falece, ele recebe um seguro de vida. O seguro de vida, ele em tese, ele tem a natureza subsistencial, é para você se manter. Ele tem uma função salarial. Ele tem a mesma função de um salário. Então também o código fala que não pode penhorar. Se isso acontecer, o quê? Se penhorar bem impenhorável, o devedor vai alegar o quê? Aqui, ó, cheguei no começo da história. Penhora incorreta. Então, exemplo de penhora incorreta. Penhorar bens impenhoráveis. Ou outro exemplo. Inobservância
a ordem de preferência. Inobservância, a ordem de preferência da penhora. Porque, gente, se o cara tem 2, 3, 4 bens, você não pode sair penhorando na ordem que você quiser, não. Existe uma ordem de penhora que está aí do lado do seu artigo 833, no artigo 835. Fico na dúvida se é o 5 ou se é o 6, então só para não te dar errado. No seu artigo 835. O artigo 835 do CPC fala assim, não, tem uma ordem a ser seguida. Se o cara, por exemplo, ele tem dinheiro e ele tem um imóvel, primeiro penhora o dinheiro, depois o imóvel. Se inverter essa ordem, existe uma inobservância à ordem de preferência. Aí você vai alegar que a penhora é incorreta. Por quê? Porque o bem não era penhorável? Não, ele era penhorável. Mas antes de penhorar aquele bem, tinha outro na fila. Então tudo isso é defesa do devedor, tá vendo? Penhorar bens impenhoráveis, penhorar em descumprimento à ordem de preferência. Ele pode alegar isso, assim como a avaliação errônea. O oficial de justiça foi lá, penhorou o carro dele. Penhorou em 12 mil reais. Avaliou, perdão, em 12 mil reais. O cara fala, não, mas o carro não vale só 12. Esse carro vale no mínimo 18. Então ele alega isso na impugnação ao cumprimento de sentença, tá vendo? Então o legislador foi dando ao devedor o que ele pode e o que ele não pode falar. Então o que ele pode? Tá aqui, ó. Aqui, vamos acabar, ó. Caminhando para o fim. 6. Ele também pode alegar inexequibilidade do título. 6. Ele também pode alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Aí eu te explico. Ó. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade. Claro que eles não vão entrar nesses detalhes, gente. Eu vou te explicar, mas eles não vão entrar assim em profundidade jamais nisso aqui. Perguntar para o povo do direito isso aqui vai ter um monte de dúvida. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Aí eu te dou um exemplo de cada. Inexequibilidade do título. O título é a sentença, tá? Aí eu quero chegar onde você chegou, Karen. Inexequibilidade do título. Você tem uma sentença. Imagine que essa sentença ela está ali submetida a uma apelação. O cara apelou contra a sentença. Antes de julgar a apelação, você não podia executar essa sentença. Se eu começar a execução, o que você vai alegar como devedora? Inexequibilidade do título. Ou seja, aquele título, a sentença, não é exequível. Por que ela não é exequível? Porque ainda está pendente o julgamento de um recurso. Então, só para você entender, assim, em linhas gerais. Claro? Diga. É esse aqui, ó. É o que vem agora. Inexigibilidade da obrigação. É esse o moema. Vamos explicar o que é inexigibilidade da obrigação? Por quê? Porque o próprio CPC, no 525, fala um pouquinho sobre isso. Sabe o que ele considera como uma obrigação inexigível? Isso aqui, ó. Imagina esse exemplo, ó. Sobre a inexigibilidade da obrigação. Pega esse caso aqui, ó. Acompanhe uma historinha comigo. O STF, imagine, ele declarou inconstitucional uma determinada lei, uma lei X, em 2018. Tranquilo isso? O Supremo disse em 2018, essa lei é inconstitucional. Ótimo. Em 2019, o juiz da 5ª Vara Civil de Belo Horizonte condena o réu a pagar uma quantia, numa ação qualquer, condena o réu do processo a pagar 30 mil reais ao autor. E essa condenação tem como fundamento aquela lei que o Supremo tinha declarado inconstitucional. O juiz não viu. Vou repetir. O juiz da 5ª Civil condena um réu a pagar 30 mil reais com base
naquela lei X. Gente, essa lei X aqui, ela tinha sido declarada inconstitucional. E essa sentença morreu, transitou em julgado. O credor não está nem aí, o credor vai começar a execução, não vai? Só que quando o credor começar a execução, o que o devedor vai falar? Excelência, eu não posso ser executado, não. Eu não vou pagar esse valor. Por que eu não vou pagar esse valor? Porque a sentença que me condenou está baseada numa lei que ano passado o Supremo disse que era inconstitucional. Logo, essa obrigação não é exigível. É isso que é inexigibilidade. É a melhor hipótese de inexigibilidade da obrigação, porque foi a única prevista no CPC. Tá vendo? A gente chama essa sentença aqui, ó, de sentença inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela está baseada numa lei que o Supremo disse que é inconstitucional. Porque é tanta declaração de inconstitucionalidade, gente, que tem juiz que pode comer mosca, é natural. Às vezes o juiz se baseia numa lei e ninguém lembra que o Supremo tinha declarado inconstitucional aquela lei. A atividade do Supremo é tão dinâmica que às vezes ele declara a inconstitucionalidade de uma lei e você não está nem sabendo. O juiz também não está sabendo. Outro dia, por exemplo, deixa eu contar esse caso rápido. Um juiz condenou uma revista por uma divulgação difamatória de uma informação de um cara. E o juiz virou para essa revista e falou assim: eu te condeno a pagar não sei quantos R$1.000 de danos morais para esse sujeito e você vai publicar na íntegra a minha sentença na revista. Então a mesma revista que publicou a notícia difamatória vai agora publicar essa sentença, que está falando que aquilo não aconteceu. O credor começou a executar essa sentença, pedir para fazer, né? Só que o juiz não sabia que há alguns anos o STF tinha declarado a lei de imprensa, num artigo que mandava fazer isso, o artigo que mandava publicar a íntegra da sentença, o Supremo tinha falado que essa lei era inconstitucional, que essa obrigação de publicar a íntegra da sentença era inconstitucional. Mas o juiz não sabia que o Supremo tinha feito isso e mandou publicar a íntegra da sentença na revista. Aí quando o credor foi executar, o que o devedor falou? Excelência, vai me desculpar, viu? Mas essa obrigação a que eu estou submetido, ela é inexigível. Porque ela foi dada com base numa lei, que é a lei de imprensa, que o Supremo falou que nesse artigo ela é inconstitucional. E Vossa Excelência comeu mosca e não viu isso. Entendeu? Fechou? E para terminar, 7. A última defesa que o devedor pode trazer, aí acaba, ó. 7. Também a defesa que o devedor pode trazer, a existência de fato superveniente à sentença. Fato superveniente à sentença. Ô, gente, coisas que aconteceram depois da sentença. Por exemplo, o pagamento. Não tem um prazo previsto no CPC para entrar com o cumprimento de sentença. Tem prazo só para apresentar defesa no CPC, tá? Então, no CPC eu não tenho um prazo para iniciar esse cumprimento, não. Tá? Fato superveniente à sentença. Ô, gente, imagina o seguinte. O devedor foi condenado, o credor foi lá e deu início à execução. Com a advogada que foi lá e fez isso aí. Só que o advogado não sabia que o devedor, 2 dias antes, tinha passado lá na casa do credor, feito as pazes com ele e feito o pagamento. Você concorda que esse pagamento é um fato superveniente à sentença? Eu posso alegá-lo na minha defesa? Posso, não tinha como eu alegar antes. Mas fatos que aconteceram depois, um acordo, foi o que você tinha falado, o pagamento, uma compensação. Eu falei, Sua Excelência, realmente eu devo 30 mil a ele. Mas outro dia ele fez uma dívida comigo que não pagou. Então vamos compensar? Esses fatos que acontecem depois da sentença. É o que pode alegar o devedor. Tá claro isso? Aí o devedor, então, alega isso. E o juiz pega a impugnação e profere uma decisão, né? Ele julga a impugnação. Vai retirar a multa só se chegar à conclusão que ele não devia. Se ele tiver a conclusão que ele deve, vai incidir a multa e os honorários.
Não, é. Aí se chegar à conclusão, como eu disse, se ele chegar à conclusão que ele não deve, por causa de um fato superveniente, aí naturalmente, se ele não deve o principal, ele também não deve a multa, não deve os honorários. Se você chega à conclusão na impugnação que o devedor não deve nada, aí naturalmente você também não vai cobrar dele a multa, os honorários, né? Porque se sai o principal, saem os acessórios. Agora no excesso, comprovou que o valor não é de 32, mas é de 30, vai incidir multa e honorário sobre o valor que ele deve, né? Quem mandou ele não pagar no dia certo? Pronto. Fechei a primeira parte desse nosso paralelo. O cumprimento de sentença com a respectiva defesa, a chamada impugnação ao cumprimento de sentença. Agora você faz comigo o segundo passo do raciocínio, que é comparar esse tópico com a letra B, que é a execução de título executivo extrajudicial com a respectiva defesa, que chama embargos à execução. Fala, colega. Enquanto o credor, estou repetindo o que ele disse, porque está certo. Enquanto o credor não faz essa petição para começar o cumprimento de sentença, o cumprimento de sentença não começa. Em outras palavras, foi o que você quis dizer, não se admite o cumprimento de sentença de ofício. O juiz não começa a execução para o credor. É o credor que tem que pedir. Se o credor não pedir, e não tem prazo para isso no CPC, foi o que você me perguntou, fica parado. Agora, dificilmente um credor não inicia a execução de uma sentença, né? Mas se ele não pedir, não começa. É a mesma pergunta dela, não vence? O CPC não prevê um prazo para o credor dar início à execução. Foi o que ela tinha perguntado. É porque eu não repeti o que ela perguntou. Não há um prazo no CPC para se dar início à execução. Agora, doutrinariamente, jurisprudencialmente, existe um prazo que a gente chama de prescrição intercorrente, que é um prazo que de fato existe, que pode, ao final, inviabilizar esse pedido da execução. Mas, nem pensar nesse contexto aqui em preocupar com prescrição intercorrente. Era isso que você ia perguntar? Ah. Isso. Se ele impugnar o cumprimento de sentença e comprovar esses 3 requisitos, ele paralisa a execução. Está paralisada a execução, ou seja, não pode ir lá vender o bem do cara, mas vender não pode. Até penhorar pode. Você não pode pegar o bem e levar para o leilão. Mas isso não quer dizer que está paralisado a correção, estão paralisados os juros, os valores vão ser reajustados até a data do efetivo pagamento. Multa, honorários. Agora vem comigo aqui na letra B, execução de títulos extrajudiciais. Execução de títulos executivos extrajudiciais. Gente, os títulos é a última parte da nossa matéria. Os títulos executivos extrajudiciais, eles estão lá no artigo 784 do CPC. O artigo 784, ele traz um rol do que a gente chama de títulos executivos extrajudiciais. Vejam, você tem assim, como os exemplos mais comuns, exemplos, cheques, notas promissórias, contratos. Se o contrato é assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, um contrato. Se você faz um contrato com alguém, por isso que você já deve ter visto, quando você assina um contrato, habitualmente ele tem espaço para assinatura de 2 testemunhas. Porque se o contrato ele é assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, ele vira um título executivo. Se você não me pagar o que está lá no contrato, eu não preciso entrar com uma ação de conhecimento contra você. Eu vou entrar imediatamente com uma execução de título executivo extrajudicial. Então, tá vendo? Quer outro exemplo bom de título executivo que é interessante? Aqui, ó. Os créditos devidos aos condomínios pelos condôminos. Se você não pagar o condomínio do seu prédio,
os créditos devidos aos condomínios são títulos executivos. Então hoje, eles têm até feito várias reportagens, aí eu já vi várias, umas 3 no mínimo, falando como que a taxa de inadimplência está caindo nos condomínios. Porque antes, se o morador lá, seu vizinho, não pagasse o condomínio, o síndico ligava para ele e falava assim, você está devendo 5 mil reais. Aí ele falava assim, vou cobrar isso em juízo de você. Como que era a cobrança? Por uma ação de conhecimento, 10 anos para uma sentença. Agora você liga para aquele cara e fala assim, você está devendo 5 mil reais. Ele fala assim, pode entrar com a ação, 10 anos para sair uma sentença. Fala assim, mudou, viu? Esse crédito que eu tenho em mãos aqui agora, ele é um título executivo extrajudicial. Eu vou entrar direto com uma execução contra você. Você vai ser citado depois de amanhã para pagar o que você deve. Se você não pagar, nós vamos penhorar, inclusive, a casa que você mora. Porque é outro exemplo que eu não te dei aquele dia. Dívida de condomínio, você perde o bem de família. Se você não pagar o condomínio do prédio e o condomínio entrar com uma execução contra você, ele pode penhorar o seu apartamento. É mais uma exceção para a impenhorabilidade do bem de família. Dívida de condomínio, dívida de IPTU. Não pagou IPTU, o município toma seu bem de família. De quê? Cumprimento de carta arbitral? Deixa eu ver o que você está entendendo. Tá. Sentença arbitral que você quer. Isso, você deve estar falando de sentença. Vejam, sentença arbitral, que é aquela proferida pelo árbitro, diferentemente do que você está pensando, não é um título executivo extrajudicial. A lei fala que a sentença arbitral é um título executivo judicial. A lei equipara a sentença do árbitro a uma sentença de um juiz. Tá? E aí, então, eu faço o quê? Eu vou pelo caminho de qual? Da letra A ou da letra B? Eu vou pelo caminho da letra A. Isso. Ela falou se o sujeito está lá com 1 ano de condomínio atrasado e amanhã eu vou entrar com uma execução para o condomínio. Eu vou considerar as 12 parcelas em atraso, todos os juros, toda a correção monetária e, inclusive, as parcelas que vencerem no curso do processo, porque se ele continuar a não pagar, vai considerar tudo no balde, vai incluir tudo no bojo da execução. Então, vamos pegar esse exemplo? Então, temos lá um credor que é um condomínio, diferentemente da letra A, ele não vai fazer o cumprimento de sentença, vai entrar com essa execução. Funciona assim, pessoal. Olha só. Aqui, diferentemente do cumprimento de sentença, o credor, lá nos termos dos artigos 827 e seguintes, eu estou pegando só os artigos que casam com aqueles tópicos que o pré-edital citou. O credor, diferentemente do cumprimento de sentença, ele vai fazer uma petição inicial. Aí sim, ó. Ele vai fazer uma petição inicial. Então, agora é que começam as diferenças. Lá era simples petição. Aqui ele vai fazer uma petição inicial. Ele vai começar um processo. Aí lá na nossa primeira aula, né? Processo de conhecimento e processo de execução. Ele vai começar um processo de execução aqui. Ó. Uma petição inicial acompanhada do título. Então você coloca lá o cheque em anexo, a nota promissória em anexo. A convenção de condomínio que fala lá do valor que o cara tinha que pagar por mês em anexo. Você põe uma atualização do valor. Você tem que fazer uma planilha de cálculo para falar qual que é o valor atualizado. O valor atualizado é D e vamos executar. Vamos fazer sempre o paralelo. Se no cumprimento de sentença a simples petição foi protocolizada, na execução de título extrajudicial, você acha que a petição inicial vai ser protocolizada ou distribuída? Distribuída. Distribuição. Então não é protocolo. Ó. Nós vamos submeter essa petição à livre distribuição. Quais são as características da distribuição mesmo? Ela tem que ser o quê? Aleatória. O que mais? Alternada. Não é isso? Pode ser eletrônica?
Pode. Tem que respeitar a rigorosa igualdade entre os juízes, não é isso? Para que um juiz não tenha mais processo do que o outro. Distribuiu. Caiu nas mãos do juiz. No cumprimento de sentença, o juiz mandou citar ou intimar, gente? Intimar. Aqui, ó, o que você acha? O juiz vai mandar citar ou intimar? Citar. Olha como é que vocês já estão fazendo o raciocínio jurídico, tá vendo, gente? Aqui já é citação. Citação para pagar. Qual que era o prazo para pagar no cumprimento de sentença? 15. Qual que é o prazo para o condômino pagar o que ele deve ao condomínio? 3. Tá vendo? Não pode misturar. Lá era simples petição, aqui tem que fazer petição inicial. Lá era intimação do devedor, aqui é citação. Lá era protocolo, aqui é distribuição. Lá eram 15, aqui são 3. 3 dias úteis. E atenção, contados da data da ciência. Olha só, que eu vou te perguntar, porque vocês já têm conhecimento para me responder isso aqui. Gente, imagine que num processo, em ação de conhecimento, um cara seja citado para contestar. Prazo para contestar é de 15 dias, não é? Os 15 dias são contados do dia que ele é citado na casa dele ou do dia que o mandado é devolvido, o AR é devolvido e juntado. É essa hipótese. Na execução, não. Se o cara é citado hoje, terça-feira, o prazo dele começa a contar amanhã, quarta. O mandado já foi juntado? Vai demorar a ser juntado, desculpa. Então esse prazo são 3 dias úteis, é de 3 dias úteis da ciência, não é da juntada do comprovante de citação. Observação. Ele tem que pagar o valor principal, que é o valor lá que ele deve para o condomínio, mais, o que mais que ele tem que pagar nesse prazo de 3 dias úteis? As custas, que o credor, quando ele apresentou a inicial, o judiciário cobrou custas dele. Então ele quer receber de volta. Então ele vai pagar o principal, as custas e ainda honorários. Honorários. Esses honorários de 10% sobre o valor da execução. Então vejo, o juiz fala, cite-se o devedor para, em 3 dias úteis, pagar a quantia X acrescida de custas e honorários de 10%. Observação. Essa citação, gente, sobre a qual a gente acabou de falar ali, ela pode ser feita por qualquer modalidade, tá? Porque talvez para a galera aí que estudou no código passado, na execução não podia citar pelo correio antigamente. Hora nenhuma eu fiz qualquer restrição às modalidades de citação aqui. Então a citação aqui pode ser pelo correio, por oficial de justiça, por edital, não tem restrição mais não, tá? Pode citar de qualquer forma na execução. Muito bom. Segue esse baile aqui, ó. Citou para pagar em 3 dias, o principal, custas com honorários de 10%. Maravilha. Vejam. Abrem-se para o devedor 3 possibilidades diante dessa citação. Primeira possibilidade aberta em favor do devedor. Pagar. Claro. A primeira possibilidade que o devedor tem ao ser citado para pagar em 3 dias é pagar. Tem alguma vantagem em pagar, gente? Tem. Se o devedor paga, sabe esses honorários aqui, que eram de 10? Eles caem para 5. Então é para estimular o devedor a pagar dentro do prazo. Se ele paga em 3 dias, você tem a redução pela metade dos honorários. Então, repito. Citado o devedor para pagar em 3 dias, se ele paga, ele tem uma vantagem. Ele reduz pela metade os honorários. Então, ao invés de pagar principal, custas e 10% de honorários, ele vai pagar principal, custas
e 5% de honorários. Ficou melhor para ele. Segunda possibilidade que ele tem. Pedir o parcelamento do débito. Segunda postura que ele pode adotar. Segundo caminho que ele pode adotar. Fazer o parcelamento do débito. Como é que funciona esse parcelamento? Você tem que conhecer. Esse parcelamento funciona da seguinte forma. O devedor, ele pode, dentro do prazo de 15 dias, então, olha como é que funciona o parcelamento. Você tem que entender como é que funciona para pagar parcelado. O devedor, dentro do prazo de 15 dias, contados da juntada do comprovante de citação. Eita, ó. Não confunde, não. No prazo de 15 dias. 15 dias esses, contados da juntada do comprovante de citação. Então ele foi citado aqui, gente, ó, para pagar. Imagina que ele foi citado pelo correio. Foi citado hoje. O prazo para pagar começa amanhã. Começa a contar amanhã. Só que o AR está sendo devolvido. Aí daqui a 2 semanas o AR é devolvido e juntado. Aí da juntada do AR, ocasião em que já acabou há muito tempo o prazo para pagar, ele tem 15 dias para pedir o parcelamento. Mas é claro que eu estou pensando aqui no parcelamento se ele não pagou, né, gente? Se pagou, não há que se falar em parcelamento. Só estou dizendo assim, né? Citado, começa a correr o prazo de 3 dias para pagar. Se ele não pagar, ele espera juntar o comprovante de citação, que pode ter sido por correio, por oficial de justiça, e pede o parcelamento. Como que ele pede o parcelamento? Assim, ó. Ele tem que depositar uma parte, tá, gente? Não é sem entrada, não. Ele tem que depositar 30% do valor. Então, o parcelamento é só de uma parte da execução. Aqui, ó. Ele tem que fazer o depósito de 30% do valor que ele deve, mais o valor das custas, mais o valor dos honorários. Então, ele tem que depositar 30% do principal, as custas, os honorários, aí 100%. 100% das custas, 100% dos honorários. E pedir o parcelamento do restante, ou seja, dos 70%, em até 6 vezes. Parcelamento do restante em até 6 vezes. A gente chama isso de moratória legal. A lei está dando prazo para o devedor pagar. Então, quais são os requisitos para pedir parcelamento? Depositar 30% do valor que está sendo cobrado, custas e honorários. Aí você adquire um direito de fazer o parcelamento dos 70% restantes em até 6 vezes. Sem juros? Não. Com juros de 1% ao mês? Não é sem juros, não. Juros de 1% ao mês e correção monetária. Aí você está explicando isso para o devedor. Ele está achando até interessante. Vai falar, então tá. Se eu depositar 30%, custas e honorários, eu posso dividir o restante. Com juros até módicos, 1% ao mês e uma correção monetária. Fala, legal. O credor não pode recusar não, viu, gente? É direito do devedor. No direito tem uns nomes chiques, né? Sabe como é que chama esse tipo de direito? Você pode exercer independentemente da parte contrária querer? Igual divórcio. Se a mulher quer divorciar do marido, ele pode se recusar? Não. É igual aqui. Se o cara quer parcelar a dívida, o credor pode falar, eu não aceito, não. Sabe como é que chama esse tipo de direito? Contra o qual a parte contrária não pode se opor? Direito potestativo. Então a gente fala assim, esse é um direito potestativo do devedor. Ou seja, o credor não tem que concordar. O devedor está gostando. Só que aí você vira para ele e fala assim, atenção. Você vai pagar o restante em até 6 vezes. Aí ele vira e fala assim, vamos fazer o seguinte.
O judiciário é muito moroso. Vamos fazer o depósito, pedir o parcelamento. Até o juiz deferir isso, já passaram 8 meses. Aí, na verdade, eu vou pagar ao invés de 6, eu vou esperar 8, depois eu vou pagar em 6. Eu vou pagar isso aí em 14 meses. Aí você fala assim, ó, mudou, viu? A lei mudou. Agora, ó, enquanto não apreciado o pedido, enquanto não apreciado o pedido, enquanto o juiz não analisar o que você pediu, você tem que fazer o pagamento das parcelas. Tem que fazer o pagamento das parcelas. Então não adianta não. Se nós depositarmos hoje, dia 2 de abril, os 30%, 2 de maio tem que pagar a primeira, 2 de junho tem que pagar a segunda, 2 de julho a terceira e assim até acabar. Pode acontecer, inclusive, que no dia que o juiz fala assim, ó, estou de acordo com o parcelamento, já acabou de pagar. Não pode esperar. Aí ele já começa a pensar 2 vezes, vira para você e pergunta assim, estou preocupado com um negócio, e se eu atrasar? Se você atrasar o pagamento, o atraso gera algumas consequências. 2. Primeira, se você não pagar uma parcela dentro do prazo, se você atrasar a terceira parcela, por exemplo, você vai tomar uma multa de 10% sobre o valor que você ainda deve. E aquelas parcelas que venceriam em julho, agosto, setembro e outubro, consideram-se vencidas. Como é que a gente chama isso? Vencimento antecipado. Mas o vencimento antecipado das próximas parcelas. Ele fala, então não posso atrasar não. Você fala, se você atrasar, você vai aumentar em 10% sua dívida e todas as parcelas que você poderia pagar lá em setembro, outubro, novembro, o credor já vai exigi-las de você imediatamente. Vai falar, então tá. Esses 10%, pessoal, não ficou muito claro aqui, é sobre o valor ainda devido, tá? Então, se você atrasou a quarta, vai incidir essa multa de 10% sobre o valor devido, ou seja, a quarta, a quinta e a sexta. Uma observação muito importante. Deixa eu ver se você ia cair nessa armadilha com o que a gente vai encerrar esse tema aqui. Fala lá na sua prova assim. Um devedor foi condenado por sentença a pagar 15 mil reais ao credor. O devedor, no prazo de 15 dias, depositou 30%, custas e honorários e pediu o parcelamento do restante em até 6 vezes. E o juiz deferiu. Certo, gente? Por quê? Isso. Parcelamento é só em execução de título executivo extrajudicial. Não pode pedir parcelamento em cumprimento de sentença. Essa prerrogativa é dada ao devedor apenas quando ele é devedor de título executivo extrajudicial. Não pode pedir esse parcelamento em cumprimento de sentença, não. Pela lei, são 6 parcelas mensais. O direito potestativo, ou seja, aquele contra o qual a parte não pode se opor, é de receber em 6 meses. Mas nada obsta que, por acordo, o credor aceite receber parcelas bimestrais, trimestrais, mas aí depende de concordância do credor. Aqui honorário de 10%, isso. Tem que depositar 30% do principal, as custas e 10% de honorários. 10% sobre tudo. Mas aí, gente, para encerrar, ele teve a primeira postura que pôde adotar, pagar. Não, ele não tinha dinheiro para pagar. Segunda postura que você ofereceu a ele foi dividir o valor. A terceira e última, com a qual a gente encerra o tema, é apresentar defesa. A terceira e última postura do devedor é apresentar defesa. Como é que é a defesa do devedor lá no cumprimento de sentença? Como é que chama? Impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui, a defesa chama embargos à execução. Então não pode confundir. Até o pessoal do direito, às vezes, assim, a turma mais iniciante, assim, o pessoal costuma confundir. Isso. Isso. Exatamente. Exatamente.
Ele é citado hoje para pagar. Eu começo a contar a partir de amanhã, quarta-feira, 3 dias. Quarta, quinta, sexta. Acabou o prazo para pagar na sexta. Não paguei. Enquanto isso, o AR está voltando para a justiça. Aí, quinta-feira da semana que vem, o AR é juntado. A partir dali, eu conto 15 dias para pedir o parcelamento. Aí, esse pedido vai ser feito como? Aqui, ó. Eu já comprovo o depósito pedindo o parcelamento. Se não pagar, se não fizer nada, aí começam então aqueles atos de penhora. Fez nada, lá vai o oficial de justiça tentar penhorar os bens. Aí é que cai no mesmo problema. Se ele não tiver nada, a execução é suspensa. Nossa execução ela é regida por um princípio que é chamado de princípio da patrimonialidade. O devedor só responde por dívidas com seu patrimônio. Ou seja, se você não tem patrimônio, você não responde. Salvo na execução de alimentos, que você pode ser preso. Também, mas uma prova de ato, vocês não iam falar dela de jeito nenhum. Até porque ela não está regulamentada no CPC. É o que a gente chama de defesa atípica do devedor, que é a exceção de pré-executividade. Embargos da execução. O que você tem que saber sobre ele? Não vai confundir com a impugnação ao cumprimento de sentença. Para terminar, faz comigo o paralelo. Qual que é o prazo para impugnar, gente? 15. Contado de quando? Já está misturando tudo, né? Só ficando cansado, né? Vou voltar. Qual que é o prazo para impugnar o cumprimento de sentença? 15. Contado de quando? Do término do prazo para pagar. Aqui, gente, o prazo para embargar é de 15 dias. Mesmo prazo. Só que é 15 dias da juntada do comprovante de citação. Juntada. Isso, aí você chegou onde eu queria. Deixa eu explicar isso para o pessoal. 15 dias da juntada do comprovante de citação. Então, você, Karine, chegou na conclusão que eu queria. Então, dentro de um mesmo prazo, 15 dias da juntada do comprovante de citação, o devedor vai escolher. Ou ele pede nesse prazo o parcelamento, ou ele embarga. Até porque percebam que são posturas autoexcludentes. Se você pede o parcelamento, você não pode embargar. Porque quem pede o parcelamento está concordando. São posturas autoexcludentes. Quem pede o parcelamento está concordando que deve. Então, ou você vai para lá, ou você vem para cá. Observações sobre esse prazo. Quero 2 observações importantíssimas sobre esse prazo. Primeira, para esse prazo de 15 dias para embargar, não se aplica o artigo 229. Quando eu falar desse artigo, você vai lembrar dele. Não se aplica o artigo 229. Quando eu falar desse artigo, você vai lembrar. Gente, litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios diferentes, em processos físicos. Os litisconsortes têm prazo em dúbio. Isso não vale para cá, não. Não pode aplicar essa regra aqui. Então, ainda que eu tenha 2 embargantes, né, que são os que vão apresentar os embargos, representados por advogados diferentes, de escritórios diferentes, não traz essa norma para cá. Não duplica esse prazo para 30. Assim como também não se aplica ao prazo de embargos outro artigo que você conhece, que é o 231, parágrafo 1º. Quando eu falar, você vai lembrar. Deixa uma vírgula e quando eu falar, você vai lembrar. 231, parágrafo 1º. Gente, num processo de conhecimento, se eu tenho, por exemplo, 2 réus e eles são citados para contestar, o prazo para eles é contado individualmente ou do último mandado, do último AR juntado? Do último, não é? Não aplica essa regra aqui. Primeiro complementa para depois eu fazer o desenho. Aí você põe assim, salvo-se cônjuges ou companheiros. Salvo
ser cônjuges ou companheiros. Então deixa eu colocar isso aqui num desenho para facilitar a compreensão. Olha só. Aqui o caso, ó, que essa hora tem que ser assim bem calmo para a gente entender. Essa hora já tá, né, bugando. Aqui, ó. De cá eu tenho um exequente, que é quem tem lá o cheque. Do lado de cá eu tenho dois executados, dois devedores, B e C. Esse primeiro devedor, B, ele foi citado por correio e o aviso de recebimento dele foi juntado hoje, dia 2 de abril. O C foi citado um pouco adiante e o AR dele vai ser juntado dia 15 de junho desse mesmo ano. O dia do começo do prazo para B é dia 2. Ele não pode esperar juntar o AR de C, não. O prazo é individual. Porque você está lembrando que se fosse um processo de conhecimento, se esses B e C aqui ó, fossem réus numa ação de conhecimento, o prazo para o B só começaria depois da juntada do AR do C. Não pode trazer essa regra para embargar. Nos embargos, não se aplica o artigo 231, parágrafo 1º. Ou seja, não vai contar da juntada do último. Vai contar da respectiva juntada. A menos que lá na prova diga que B e C, por exemplo, são marido e mulher. Se B e C são marido e mulher, aí um pode esperar juntar o do outro. Caso contrário, não. Vai contar individualmente. Cuidado com essas duas observações sobre o prazo para embargar. Ok? Vamos prosseguir. Está caminhando para o fim. Gente, para impugnar o cumprimento de sentença, Oi. Não, já está misturando, é muita coisa, né, gente? Cuidado. Cuidado. Voltando lá na ação de conhecimento. O réu, no processo de conhecimento, ele é citado para quê, via de regra? Contestar? Comparecer à audiência. Aí o prazo para contestar tem como dia do começo o dia da audiência. Mas e se eu tiver pedido de desistência da audiência por ambas as partes, pelo autor e pelo réu, vai ter audiência? Aí, nesse caso, o prazo para contestar começa de quando? Qual que é o dia do começo? Não é o dia da audiência, que não vai ter audiência mais, é o dia que o réu manifestou o seu desinteresse. E se tiver mais de um réu? É individual ou do último? Individual. É lá. Isso. Agora, quando os réus são citados para contestar, diferentemente, porque não cabe audiência, aí sim, se eu tenho mais de um réu, o prazo para eles é da juntada do último. Isso, tem que voltar lá na contestação. Muito bem. Segue. Para impugnar cumprimento de sentença, estou perguntando da matéria passada, tem que garantir o juízo? Aqui também não. Sem garantia do juízo. Sem garantia do juízo. Não precisa garantir o juízo. Tem que dar um carro em troca? Não. Tem que depositar o valor? Não. Isso é garantir o juízo. Impugnação ao cumprimento de sentença. Tinha efeito suspensivo? Como regra, sim ou não? Aqui também não tem não, tá? Os embargos também não têm efeito suspensivo. Eu podia obter na impugnação? Quantos requisitos eu tinha que provar? Pode puxar tudo para cá. Ó. Sem efeito suspensivo, salvo. Vou puxar para cá, tá? Aqueles 3 requisitos. Garantia do juízo. Razoabilidade dos fundamentos. Aqui ele muda um pouquinho a terminologia, mas a ideia é a mesma, tá? Probabilidade do direito. Você concorda que se os fundamentos são razoáveis? Você está dizendo que o seu direito é provável? Probabilidade do direito. E o risco de dano. É igual, tá vendo? A ideia é exatamente a mesma.
Então vou repetindo enquanto você está anotando. Nos embargos, nós não temos efeito suspensivo pela tão só distribuição dessa peça. Mas eu posso obter o efeito suspensivo se eu provar aqueles mesmos requisitos lá da impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Muito bom. Seguindo, eu estou falando na mesma ordem da impugnação para quando você for estudar ficar fácil. Impugnação ao cumprimento de sentença. Você podia alegar o que você quisesse? Ou o código enumerava algumas matérias? Enumerava, né? Aqui nos embargos, quanto às matérias de defesa, o código também enumera algumas. Inclusive, muitas delas coincidentes com a da impugnação. Excesso de execução, posso alegar. Penhora incorreta, posso alegar. Avaliação erro. Mas o melhor aqui é que o código, na parte dos embargos, ele fala que como defesa, gente, e me parece muito razoável isso, o devedor pode alegar o quê? Qualquer matéria. Não houve processo de conhecimento prévio. Você concorda que o título executivo foi feito na rua? Ele é extrajudicial? Então você não pode limitar a defesa do devedor. Então você pode alegar aqui muito mais coisas. Você pode alegar que não vai pagar porque você assinou aquele cheque por coação, o cara estava com um revólver na sua cabeça. Você pode falar que não vai pagar porque você se confundiu na hora de assinar, você cometeu um erro na celebração do negócio, você achou que estava fazendo uma coisa e estava fazendo outra. Qualquer matéria que você poderia alegar no processo de conhecimento, você pode trazer para cá. Aí vejam. Entendido como que faz os embargos, que não vai ter garantia, o que eu posso alegar, se eu posso pedir ou não efeito suspensivo. Aqui, ó, reta final. O devedor faz uma petição inicial, olha, e distribui. Aí vocês vão me ajudar. O devedor faz. Os embargos são uma petição inicial, distribuir. Você acha que essa distribuição aqui pode ser livre, gente? Ela tem que ser por dependência a quê? Isso. Distribuição por dependência ao juiz da execução. É isso. Tá vendo como é que o raciocínio jurídico vai se desenvolvendo? Para quem nunca viu o processo, já começa a entender, já começa a perceber a engrenagem rodando. Pelo menos aquelas coisas básicas, vocês já não erram mais. Vocês intuitivamente, vocês já sabem. Se tem que ser citação, se tem que ser intimação. Igual quando eu falei, no cumprimento de sentença, tem que citar o devedor? Você fala, não, você não tem processo novo. Agora, quando eu perguntei, num processo de execução, tem que citar o devedor? Você falou, tem, porque eu estou começando um processo, aí é citação. É igual aqui. A petição inicial de embargos, ela não pode ser distribuída por sorteio. Ela tem que ser distribuída por juiz da execução, por dependência. Isso que é distribuição por dependência, tá vendo? Aí caiu nas mãos do juiz, distribuiu por dependência, caiu nas mãos do juiz. Os embargos podem seguir dois caminhos. O primeiro caminho que os embargos podem seguir, o juiz pode pegar os embargos e rejeitá-los liminarmente. Por quê, hein? Rejeição liminar. O juiz fala assim, ó, seus embargos não vão prosseguir. Eu já vou sentenciar de cara, você já perdeu já. 3 motivos podem permitir a rejeição liminar. Primeira, intempestividade. O advogado vacilou, contou o prazo da juntada do último. E é individual, né? Ou então o advogado vacilou, duplicou o prazo aqui, ó. Se cônjuge, é do último. Nossa, inverteu. Se não são cônjuges, individualmente. Se cônjuges, lembra, aí faz tudo juntinho, conta, espera um do outro, e aí conta do último. Então, se perdeu o prazo, intempestividade, rejeita liminarmente. Outra hipótese de rejeição liminar. Se o juiz indeferir a petição inicial. Será que vocês lembram? Tanta coisa de lá para cá, hein? Indeferimento de petição inicial. Por que uma inicial pode ser indeferida, gente?
Inépcia, não é isso. Aquelas mesmas hipóteses. O juiz pode indeferir a inicial dos embargos, rejeitando liminarmente. Dentro desse segundo item, indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Isso. Põe dentro do segundo item. Indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido. Eu vou te explicar isso aqui. Repito. Intempestividade é a primeira hipótese. Segunda, indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido, a meu ver, não faz parte do nosso conteúdo. Porque esse tema está no artigo 332. Improcedência liminar do pedido não está dentro do conteúdo, porque ele não está dentro do capítulo de petição inicial. O edital vai falar em petição inicial. Petição inicial vai até 331. 332 já é outro capítulo. Mas improcedência liminar do pedido, só em linhas gerais, bem gerais, é quando o cara faz, bem gerais, tá? O cara faz um pedido e esse pedido é contra a jurisprudência. Por exemplo, o pedido é contra uma súmula do Supremo. O juiz pega a petição e fala, eu vou rejeitar seu pedido de plano. Por que eu vou rejeitar seu pedido? Você está pedindo contra o que o Supremo falou que não pode. Mas não faz parte, não compõe aquele capítulo da petição inicial, mas os embargos também podem ter o pedido liminarmente rejeitado. E por fim, o juiz pode rejeitar liminarmente os embargos sem entender que eles são protelatórios. Deixa eu escrever aqui, ó. Ou seja, que os embargos só têm por objetivo atrasar o processo. Fala, esses embargos são absolutamente protelatórios. Seu único objetivo aqui é atrasar o processo. Rejeita liminarmente. Quando a gente fala em rejeitar liminarmente, gente, é como o primeiro ato do juiz, sem nem ouvir a parte contrária. Porque se não for hipótese de rejeição liminar, aí você vem para cá para acabar. Ó. Então, são dois caminhos autoexcludentes. Ou vem para cá ou vem para cá. Se não foi caso de rejeição liminar, o juiz manda ouvir o embargado, contraditório, né? Oitiva do embargado. Oitiva do embargado. Eu sei que essa pergunta a essa hora dá um bug. Mas embargado é o exequente ou o executado? Aí, tá falando? Peraí. Vou repetir. Estou dando tempo para você pensar. Vou voltar. Oitiva do embargado. O embargado é o exequente ou o executado? O exequente, isso. Porque o executado vira embargante. E o exequente vira embargado. Então ali você ouve o exequente, né, o credor, embargado, contraditório. Se for preciso, você vai ter instrução processual. Instrução. Gente, instrução processual é ouvir testemunha, fazer perícia, colher provas. Oitiva do embargado, mais instrução, se for necessário. Mais sentença. Acabou. O juiz profere uma sentença. Olha, os embargos são uma ação mesmo, né, gente? Tem petição inicial, tem sentença nos embargos. Aí o juiz fala se o credor tem direito, se o devedor tem direito. Sentença. Então, oitiva do embargado, princípio do contraditório. Se for preciso, tem instrução processual, tem audiência, oitiva de partes, testemunhas, etc. E o juiz decide por uma sentença. Falando, ó, realmente, hein, você tem razão. Esse cheque é falso. Anula a execução, tá vendo? São as três posturas. Viu?